Um assunto um pouquinho mais sério aí, né? Vocês viram o assassinato de um CEO aí da United Healthcare aqui nos Estados Unidos, né? Tomou um tiro na frente de um hotel lá em Nova York. É, e as ameaças contra executivos da área de saúde nos Estados Unidos estão aumentando, impulsionadas pela frustração com a falta de um sistema de saúde acessível, a ganância corporativa e as desigualdades sistêmicas. O assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson, revelou a revolta generalizada contra a indústria de saúde, especialmente as seguradoras. Muitos americanos veem os executivos como símbolos de um sistema movido pelo lucro, que prioriza a receita em vez de cuidados com os pacientes. A fúria pública decorre do aumento dos custos médicos, do acesso limitado a seguros acessíveis e das práticas de cobrança complexas e pouco transparentes. Pesquisas recentes mostram que a maioria dos americanos apoia a implementação de um sistema público de saúde como modelo de saúde universal. É, Sistema de saúde nos Estados Unidos, né? O capitalismo, né, Cadu, não funciona, e especialmente na saúde americana ele funciona menos ainda, né? A saúde nos Estados Unidos não é um direito do cidadão, é impressionante, não é um direito, é o único país desenvolvido em que a saúde não é um direito, e é a pauta política aí que mais une os cidadãos americanos, né? Há um bom tempo, e que, obviamente, né, Cadu? Nenhum dos partidos explora, né? Uma implantação de um sistema público de saúde dos Estados Unidos tem 80% de aprovação da população americana. Nenhuma eleição você vê um dos dois partidos explorando isso. Isso é ganhar a eleição, explorar isso, né? Propor um sistema público de saúde é ganhar a eleição e ninguém toca no assunto. Incrível, né, Cadu? Incrível, né? A gente, quando compara, né, os países, a gente vê o tamanho da conquista que foi o SUS, cara. O Sistema Único de Saúde brasileiro, que tem muitos problemas, né? Obviamente, a gente conhece, sabe que tem muita coisa que precisa melhorar, mas que é uma coisa que, meu, é fundamental, né? Para você ter direito a acesso à saúde, né? Ainda que precária, ainda que muitas vezes você demore, sabe? Mas você consegue ser atendido, né? Diferente dos Estados Unidos, que você depende de você ter dinheiro para pagar, cara, pagar um seguro como esse, por exemplo, né? No caso desse CEO aí que foi de base, né? Porra, eu li sobre esse assunto, dei uma olhada geral assim, meu, era uma situação do cara tá comandando uma corporação que, meu, lucra bilhões de dólares e dificultando ao máximo o acesso a tratamento, sabe? Dificultando, tendo coluio com médicos, cara, para Ele atrasar tratamento. implantou, esse cara implantou, duas informações para você continuar comentando. Ele implantou um sistema aí usando inteligência artificial, uma tecnologia, usando inteligência artificial para negar cobertura de plano de saúde. A inteligência artificial tem um índice de 90% de pedidos de cobertura negados e reembolsos também. Além disso, esse CEO que morreu, e outros caras da indústria aí estão sendo processados por fraudes com ações na Bolsa de Valores, um processo de 121 milhões de dólares, né? E aí a gente viu nas redes sociais, né, Cadu, que muita gente exaltando aí o assassino, né? Eu vou até colocar na tela para vocês verem uma imagem que fizeram, que viralizou muito aqui nos Estados Unidos, uma lista aí com todos os grandes CEOs de companhias de seguro aí procurados, vivos ou mortos. Olha só, Nossa, impressionante, né? Impressionante uma imagem aí, os nomes dessas pessoas, né? E aí, hoje, o principal suspeito foi preso lá na Pensilvânia, né? Um rapaz jovem aí, o nome dele é Luigi Mangione. É, as primeiras informações são de que isso aconteceu porque ele queria vingar a avó dele, que parece que teve problemas aí com cobertura de plano de saúde. Era um recém-formado, né? PhD na Penn State, na Ivy League, né, cara? Uma das melhores universidades dos Estados Unidos, realmente, em ciências da computação. Era um rapaz muito inteligente. Né? Tá vivo, foi preso.
Aí acharam muitas coisas, a internet hoje é fascinante, acharam um review dele no Amazon, falando, num review de um livro, né, falando que a violência é a solução quando não existe mais diálogo. Enfim, o Cadu pode continuar, a gente vê um caso aí em que as pessoas se unem em torno desse problema, que é um problema de todos, né, cara? A saúde é um negócio que todo mundo vai precisar de cuidado com a saúde em algum momento, né, Cadu? Exato, e quando você transforma isso, né, a saúde em um negócio, em mercadoria, sabe? É o que vai acontecer, cara. Para potencializar os lucros dessa empresa, que já são bilionários, né, os caras estavam ali negando, né, negando atendimento, cara, negando procedimentos para as pessoas, porque a pessoa, quando morre, cara, é um custo a menos para você. Ela vai ser um peso para a empresa de seguro de vida, sabe? Mas não para você ali, que você tá, a sua empresa tem que oferecer o tratamento, né? Oferecer o médico, a consulta, o exame e tal, procedimento, né? Cirurgia. E se a pessoa morrer, pô, acabou o seu gasto com isso, né? Então era o que estava acontecendo, estavam deixando as pessoas morrerem, cara, né? Para lucrar mais. Então, em nome de que isso, né? Que sistema de saúde é esse que você não oferece saúde para ninguém, sabe? Então, a revolta ali, o rapaz com certeza foi vítima, né? Alguém da família dele deve ter morrido, falaram que foi a avó e tal. E o cara foi lá e falou: vou resolver isso da minha forma, cara. A gente não celebra a morte de ninguém, mas a gente está diante de uma situação em que é a única linguagem que vai ser entendida, né? Você vê que logo em seguida outras empresas de seguro-saúde tomaram já atitudes, sabe, em recuos, em coisas que elas queriam cortar Uma das delas, pessoas, né? vou trazer, uma delas era a Blue Cross Blue Shield, que Na é uma das anestesia. maiores seguradoras, ela queria impor tempo limite nas anestesias, cara. Imagina só, você com dor ali, ia Porra, impor um tempo limite, e aí com tudo isso que aconteceu, esse assassinato e a repercussão, eles recuaram, né, Cadu? Eles voltaram atrás. voltar atrás, por exemplo, se fosse uma cirurgia de 10 horas, eles iam cobrir 5 horas de anestesia e o resto era por sua conta, cara. Se você quisesse pagar, você paga, senão você acorda lá com o peito rasgado, aberto. Nossa. E, porra, que coisa mais absurda, né? E aí recuaram, né? E as outras empresas tiraram os nomes dos CEOs das páginas, cara. Os caras ficaram com o cu na mão, né? Ficaram com medo. E é isso, cara. Infelizmente, às vezes é a única Grandes solução. mudanças em várias sociedades aconteceram mais ou menos assim, né, Cadu? Infelizmente, é o que o rapaz ali escreveu no review dele. Não tem mais diálogo, então vai na violência, né? Pois é, as pessoas faziam reclamações, tudo, e pô, se não tem uma resposta, não tem um atendimento, tá deixando as pessoas morrerem, cara. O cara vai lá, vai se revoltar, você vai achar um absurdo? Não vai. Eu não acho um absurdo o que foi feito ali. O cara simplesmente falou: porra, deixaram minha avó morrer. Eu vou atrás desse cara e vou matar ele. Foi o que É. aconteceu. É a consequência direta. Mas aí, falem vocês aí. Não, é um sistema que coloca o lucro acima das pessoas, né? Quem vive aqui nos Estados Unidos sabe a dificuldade que é. Eu pago muito caro por um seguro-saúde, e isso porque eu vivo num estado que subsidia muito a saúde, estado de Massachusetts, né? Tem um programa, o Mass Health, então, dependendo da tua renda, o governo subsidia, chegando até o ponto de oferecer o free care, que não é free, né? O sistema de saúde 100% privado dos Estados Unidos, ele custa mais caro para o governo do que a implantação do sistema público de saúde. Olha só. Mas por que, se o sistema público de saúde, a implantação do sistema público de saúde tem 80% de aprovação da população, por que não sai do papel, né? No país com o maior orçamento do mundo. Qual que é o mistério? Qual que é o mistério, professor Flávio? Então, não tem muito mistério, não. A gente falou do sistema eleitoral dos Estados Unidos. Eles são financiados por grandes empresas, e a farmacêutica e a hospitalar são duas dessas grandes empresas que financiam esses caras, né? Então, historicamente, eles têm medo de mexer nesse setor. Agora, teve o Obamacare, né, que ainda está, pelo que eu estudei aqui, ainda está em vigor, boa parte dos Estados Unidos. E é justamente isso, subsídio para os mais carentes não pagarem.
E aí tinha uns dados do Obamacare que era assim, ó, quando ele começou a entrar em vigor, o número de internações caiu, porque as pessoas começaram a ir mais nas emergências. Então, tinha, por exemplo, tem o caso famoso do Matt Hoffman. Vocês sabem o caso do Matt Hoffman? Ele era um campeão de BMX, tinha jogo do videogame, tipo Tony Hawk. Cara, e aí ele fez uma manobra, caiu de lado, pum. E aí ele falou, pô, não, eu vou na emergência agora, eu vou gastar $200, 200 roletas, e ficou em casa. Aí teve hemorragia interna e morreu. Esse é o Matt Hoffman. No cinema estadunidense, no Hollywood, teve um do Denzel Washington que ele assaltou para conseguir pagar a operação do transplante. filho. E tem muitos outros, porque desde o começo, desde essa época daí eu já Breaking Bad é outro caso, outro clássico. Vários que o cara assalta para poder fazer a operação da irmã, do irmão, não sei o quê. Então, assim, é um problema muito sério. O cara, às vezes, não vai aceitar o emprego. Não, mas a gente vai pagar o seguro de saúde. E o cara aceita o emprego, às vezes, que é um meio humilhante, uma coisa assim. São elementos que a gente tem aí do cinema que mostram um pouco dessa cultura aí. Casos de casais, às vezes, que, por exemplo, o homem descobre uma doença, descobre um câncer, ele rapidamente divorcia da mulher, deixa todos os bens para ela, para quando chegarem as contas de hospital, aí não tomarem a casa do cara. Também tem esse tipo de mecanismo, é uma loucura, cara. Agora, aqui no Brasil teve uma recente que era isso, tem plano de saúde que está cobrindo um número limitado de sessões de quimioterapia. E eu fiquei pensando isso, né? Nem sabia dessa pauta ainda. Falei, caraca, depois da 10ª sessão, por causa do custo da família, né? A família já está numa situação, tem que acompanhar, porque a pessoa debilitada ela precisa de cuidado. Então, às vezes, tu tem que abandonar o trabalho para cuidar da pessoa que está debilitada com câncer, né? E ainda tem que pagar um extra, já pagando um seguro de saúde. Então, assim, os planos de saúde, e aí eu estou falando tanto no Brasil, que tem o SUS, né, quanto nos Estados Unidos, são desumanos. Uma coisa que deveria ser mais humanizada, né, a medicina, e os caras abusam disso. Então, assim, sem muita surpresa, esse atentado, ele segue toda aquela história que o cinema já tinha mostrado, né? Só que no cinema os caras estão atrás do dinheiro para resolver o problema. Só que ele já não tem como resolver o problema, ele perdeu o ente querido. Então ele entra no modo Um Dia de Fúria. Outro clássico. Boa. Vini, e um dos motivos pelo qual o custo para o Estado é mais alto, mesmo tendo um sistema 100% privado, é que não existe, até por orientação desses planos de seguro, essas companhias, não existe nenhum tipo de medicina de prevenção. Então, eles arrastam a pessoa doente, porque todo mundo ganha, são cartéis, né? Os hospitais, os médicos, quando chega a conta é tudo separadinho, você paga o anestesista, paga o médico, paga o hospital, e todo mundo ganha muito aí em cima do paciente. O paciente é o elo mais fraco ali, não vale nada aqui nos Estados Unidos. Né, Vini? E as pessoas, assim, obesidade, várias doenças aí que ninguém trata, essas pessoas não têm qualidade de vida nenhuma, precisam mais da saúde, né? Você vê países aí, na Europa principalmente, que as pessoas vão menos, né, aos hospitais, porque no sentido de emergência e tal, existe uma medicina de prevenção que é muito melhor, né? Sim, até falando agora, você falou da obesidade, eu lembrei de mais um clássico aí, né? Tem A Baleia, o filme do Gordão lá, que para quem viu, tem toda essa questão que Nossa, impressionante. que ele ficava pensando muito nisso a vida toda, de guardar o dinheiro que ele tinha, em vez de gastar com a saúde dele, para poder dar para a filha. E ele falava o tempo todo, falou: "Não vou chamar a ambulância". Aí vinha a colega amiga dele, acho que era Liz o nome da personagem, falou: você precisa ir para o hospital, você tá morrendo". Ele: "Não vou chamar a ambulância". "Ah, mas esse dinheiro que tá guardado, esse dinheiro é para minha filha, esse dinheiro eu deixei para ela". Então é mais um filme aí que conta muito essa realidade aí, que é muito, muito difícil, principalmente pra gente, né, que você traz muito desses dados, mas pra gente que aqui no Brasil, né, que sabe que tem o SUS, e a gente tem esse costume, né, de malhar, fala: "Porra, o SUS é foda, depender do SUS tá fudido". Depender de não ter um SUS é que tá fudido, né, cara. E essa é uma realidade que
pouca gente conhece aqui no Brasil e a gente fala muito sobre isso, porque é meio que inacreditável, né, que não exista o sistema público de saúde na economia mais no país economicamente mais forte do mundo, né. É surreal essas histórias que a gente conta de filmes que a gente não percebe, né. Então a gente quando os caras vão pra lá, fala: "Pô, não, vai pra lá, maravilha". Eu falo: "Pô, se estiver trabalhando na obra lá, cair o martelo, a marreta, pegar no pé, dá um seu jeito de enfaixar e fica em casa, hein. Não deixa E a ninguém te galera levar pra faz lá turismo não". médico. Também tem isso, faz turismo médico. Não, Vão para outros países. quando eu vou ao Brasil, a gente vai. A primeira coisa antes de ir é marcar dentista, marcar pediatra para o meu filho, porque o pediatra aqui, o meu filho tem plano de saúde, vai ao pediatra, ele nem olha a criança. Você vai ao médico aqui, jura, é 8 minutos a consulta, é negócio, é impressionante. O Rogério Melo Franco falando aqui, essa situação do CEO é um caso de sala de aula para explicar luta de classes. O Enio falando, o CEO negou cirurgia para milhares de pessoas, economizou com anestesia nas cirurgias. Sua empresa lucrou 12 bilhões de dólares. Só queria que a moda pegasse. O Enio tá sem paciência. O Márcio, mesmo pagando caro, ainda o sistema de saúde não é bom. O SUS no Brasil, na maioria das cidades, é muito melhor que aqui nos Estados Unidos. Existe uma propaganda anti-SUS, né, no Brasil e tal, porque interessa, né, a grupos empresariais aí, mas eles sempre martelam, né, mostram imagens das grandes cidades que realmente deixa a desejar nos grandes centros, porque a demanda é enorme, é muita gente, mas em muitas cidades do interior funciona e funciona muito bem, né? E tem que ter, tem que melhorar, mas tem que ter. Talvez se não existisse o lobby e essas empresas privadas aí sempre trabalhando ali nos bastidores, na política, para, né, para que serviços públicos não funcionem, coisa fosse melhor. O Enio falando do Breaking Bad no Brasil ia aturar 2 episódios. Pois né, é um tema sempre muito polêmico, né? Porque principalmente para quem vive aqui nos Estados Unidos, porque realmente saúde é a coisa mais importante que a gente tem, né? Sem saúde a gente não tem mais nada. Então é uma vergonha o país mais rico do mundo não garantir, né, os cuidados com a saúde para os seus cidadãos. E é isso, eu não vejo nenhuma mudança a curto prazo. É, ou a não ser que, como o Enio falou, a moda pegue, e aí realmente os caras entendam que passaram dos limites, que as pessoas não vão mais tolerar. A Covid acho que acelerou muito alguns processos, né? E até o entendimento das pessoas. A gente já falou sobre isso no período dos lockdowns, né? Na Covid, as pessoas ficaram mais em casa, leram mais, trocaram mais ideias. Muitas coisas ruins saíram disso, mas muitas coisas boas também, né? Muita gente conseguiu se conscientizar mais sobre esses problemas aí, e esse moço acabou tomando essa medida aí drástica, né, de assassinar esse CEO, mas um cara envolvido com fraudes. Hoje eu estava vendo uma entrevista do cara que ficou responsável pela parte de comunicação dessa United Health Care, e ele falando para todos os funcionários não entrarem em contato, não se comunicarem com a imprensa, não darem declarações, né? E, tipo, ignorar o que está acontecendo, ignorar o público. E é isso, esses caras não se sentem na obrigação de dar nenhum tipo de resposta, né? É o sistema que está estabelecido aí. E a gente espera que né, alguma coisa mude aí, é difícil. O Enio falando aqui, fiz eletrocardiograma e ultrassom numa crise de estômago numa cidade de 22 mil habitantes no interior da Bahia. Tudo de graça, viva o SUS. Pois é, tem muitos lugares que funciona e tem que ter, né? Não adianta, tem gente muito ignorante, trabalhador aí que cai nessas conversas. Ah, o SUS, o que adianta? Não serve, não presta. Não dá para pegar os maus exemplos, né? Tem vários bons exemplos aí de cidades que conseguem atender os cidadãos, né? Que tem postinho de atendimento às mulheres, é muito importante. Muito importante. O Rogério falando, o SUS que é fora da curva, não os Estados Unidos. Países com o tamanho do Brasil ou maior não têm um sistema único, universal e gratuito. O SUS é exclusivo no mundo. Pois é, né? Até a visão do europeu. O europeu, quando você encontra algum europeu que vive aqui, outro dia eu conheci um cara lá no futebol do meu filho da Inglaterra,
E a gente começou, por acaso, a gente começou a falar sobre isso, sobre o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos, e eles não, para eles é muito difícil de compreender, mesmo morando aqui, assim, como não tem, né? Qualquer país europeu tem um sistema público de saúde, são países menores, mas tem, e aqui nos Estados Unidos não tem, é bem chocante. Mas é um assunto muito legal, a gente pode trazer num outro momento também, porque né, dá para falar infinitamente